Saúde a igreja com a paz do Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu vou frisar bem o versículo 1, diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esse é um texto até que conhecido, mas que traz um ensinamento, uma profundidade muito grande, pois o texto começa exigindo, dando uma ordem, não um pedido, mas uma ordem: sede, pois, imitadores de Deus. Ele está exigindo, não está pedindo, não está colocando condições, ele simplesmente fala que é exigência imitarmos a Deus. E muitas pessoas hoje têm vivido uma vida cristã baseada não em Deus, mas baseada nos outros. Ao invés de olhar para Cristo, olham ao redor e baseiam as suas atitudes no que o outro está fazendo. Ao invés de basear sua vida cristã no que Cristo nos ensinou, olha ao redor, vê o que os outros estão fazendo e baseia sua vida cristã nisso. Ao invés de basear a vida cristã nos ensinamentos da palavra, se baseia na vida dos outros. Ah, eu não vou ter compromisso porque fulano não tem compromisso. Ah, eu não vou mais no culto de oração porque vai pouca gente no culto de oração. Estamos vivendo uma vida cristã para agradar a Deus ou às pessoas? Por que você está vivendo uma vida cristã? Quem você quer agradar? A quem você está imitando? Deus ou homens? Você está querendo agradar a Deus ou às pessoas? Cada vez mais as pessoas têm vivido uma vida cristã de acordo com os outros e não de acordo com a palavra. Mas por que isso tem acontecido? Porque cada vez mais as igrejas lotadas de pessoas cada vez menos compromissadas com a palavra. Antigamente as igrejas eram menores, era difícil você ver mega templos, grandes construções evangélicas. As igrejas eram menores, mas todos os que estavam ali eram compromissados com a palavra. Ou você seguia, ou você não seguia. Não tinha meio termo. Ou você era firme na palavra, ou você estava fora. Hoje em dia, há um crescimento das igrejas evangélicas, há um crescimento dos templos, cada vez templos maiores, mas cada vez menos pessoas compromissadas com a palavra de Cristo. Por que isso acontece? Primeiro, falta santificação. Falta, no meio do povo cristão, santificação. Quem vive em santidade não tem tempo para ficar olhando para a vida dos outros. Quem vive em santidade tem mais o que fazer do que ficar olhando para o outro, se o outro está fazendo ou não. Se o outro deixa de ter compromisso ou não. Não, ele tem mais o que fazer. Eu tenho que me santificar. Se preocupa mais com a sua própria vida do que ficar olhando o irmãozinho. Não vive baseado em pessoas, mas preocupa-se em agradar a Deus. Quem vive em santidade, a sua preocupação é agradar a Deus. O resto não importa. Eu quero agradar a Deus. E eu faço de tudo. E eu vivo a minha vida para agradar a Deus. Abra a palavra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos
obediente, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Deus exige a santificação. Novamente, santificação não é um pedido, não é algo opcional. Santificação é exigência, não é uma escolha, é uma exigência da vida cristã. No texto ele fala, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, aonde? Em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Maior mentira que o mundo conta, e muitos cristãos acreditam, aquele velho ditado que diz, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Porque isso dá uma segurança, dá um aval, dá uma liberdade para a gente errar. Não, eu errei, mas também ninguém é perfeito. Todo mundo erra. E nós vivemos baseado nisso. Como se o erro fosse o normal. Como se o erro fosse permitido. Como se o erro, tudo bem acontecer. Porque ninguém é perfeito. Está errado. Esse pensamento não pode, não deve existir na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz aqui nesse texto muito claramente, sede santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Jesus nos deixou o exemplo. Ele, em toda a sua maneira de viver, foi santo, não errou. Mas era Jesus. Vamos voltar para Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esse é o nosso texto base. Não podemos ter a ideia de que podemos errar. Não podemos ter esse aval no nosso coração de que eu tenho direito de pecar, que eu tenho direito de errar. Nós não temos. Pecou, vai para o inferno. Simples assim. Simples assim. Quem está em pecado vai para o inferno. Quem não está, vai para o céu. E se você achar que você tem o direito de pecar, porque ninguém é perfeito, sinto muito, mas você está rumando para o inferno. Dentro da igreja, indo para o inferno. Porque você acha que tem o direito de errar. As pessoas estão baseando a sua vida nos outros. Porque falta santificação. Quem se santifica, olha para Deus e não para a vida dos outros. Segundo, falta compromisso com Deus. Ficamos inventando 1001 desculpas para não ter compromisso com o Senhor. Eu não vou porque o fulano fez isso para mim. Eu não vou mais na igreja porque o fulano não me cumprimentou. Eu não vou na igreja porque o pastor é muito rígido. Exige muito da gente. Se eu falto no culto, manda mensagem querendo saber por que eu não fui no culto. Pastor curioso. Eu não vou mais na igreja porque eu não gostei da palavra. Eu não vou mais na igreja que agora tem culto online. Eu não preciso mais ir na igreja. Eu coloco no YouTube e assisto o culto. Pare de inventar desculpas para a sua falta de compromisso. Pare. Ficamos jogando em outras pessoas a nossa culpa pela falta de compromisso. A gente sempre acha que a culpa é do outro. Eu não vou porque o fulano... Pare. Não adianta você ficar inventando desculpas. A falta de compromisso é sua. A salvação é individual. Você não vai ter desculpas diante do Senhor. Mas eu errei porque o fulano fez eu errar. Salvação é individual. A santificação é individual. O compromisso com Deus é individual. Ou você tem,
ou você não tem. Em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Olha só, naquele tempo, hein? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Olha o que está falando esse texto. Não deixe de congregar. Antes é um cuidando do outro, um admoestando, ou seja, olha, você está errado, se conserte. Ah, se o irmãozinho vem falar que eu estou errado, quem que ele pensa que é para vir falar que eu estou errado? Virou pastor agora? Para querer falar que eu estou errado? É Deus cuidando de você. Mas a gente acha um absurdo. A gente acha que ninguém tem nada a ver com a minha vida vivo eu. Continue pensando assim. Continue com a sua falta de compromisso. Continue com as suas desculpas, que você conhecerá Satanás no inferno. Basear nossa vida cristã em atitudes dos outros só deixa claro a nossa falta de visão do reino. Quando você para de olhar para Deus e começa a olhar para a falta de compromisso dos outros e achar que é assim que você tem que basear a sua vida cristã, mostra que você perdeu a visão do reino de Deus. Você está numa visão medíocre, pequena, bem longe dos caminhos de Deus. Terceiro ponto é a falta de amor ao Senhor. Falta de amor a Deus. Muitas pessoas abandonam a obra do Senhor porque fazem alguma coisa e esperam elogios, esperam aplausos das pessoas, esperam tapinha nas costas. E muitas vezes isso não acontece. Aí o que acontece? Fica chateadinho, fica triste, que ninguém falou que ele tocou bem. Fica chateado porque ele pregou e ninguém veio falar, nossa, que palavra maravilhosa. Aí o que faz? Abandona aquilo que ele fazia para Deus. Será que realmente estava fazendo para Deus? Será que estava fazendo a obra para agradar a Deus ou para que as pessoas aplaudissem e vissem aquilo que ele estava fazendo? Quando isso acontece, mostra a nossa falta de amor a Deus. Porque o que estamos fazendo não é por amor a Deus, é por amor a nós mesmos, para massagear o nosso ego, para as pessoas verem o quanto eu sou bom em alguma coisa. Mas se ninguém vê, então não quero. Então deixa que eu não vou mais fazer. Abra a Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. É muito claro. Tudo que a gente é para fazer para o Senhor. Não é para os outros verem, não é para o pastor te elogiar, não é para ninguém dar tapinha nas costas e falar, nossa, como você é bom. Porque o texto continua, porque sabeis que é do Senhor que você vai receber a recompensa. Não é aqui, não é dos homens, é do Senhor, porque a Cristo o Senhor servis. Não servimos aos homens, servimos a Deus. Quem ama a Deus não abandona jamais a sua obra. Jamais. Não está preocupado se as pessoas estão vendo ou não. Ele está preocupado em agradar a Deus. Quem ama a obra do Senhor se preocupa até com os detalhes. Vai limpar, limpa aqui. Mas ninguém vai ver aqui se está limpo ou não. Não, mas eu estou fazendo para Deus. Não é para ninguém ver se está limpo aqui ou não.
é para Deus. E para Deus é sempre o melhor que nós temos. O melhor. O melhor do nosso tempo. O melhor das nossas forças. O melhor que você pode fazer, dê isso para o Senhor. Não se alguém está vendo ou não. Simplesmente faça para agradar ao Senhor. Quem vive uma vida cristã baseada nos outros e não em Deus, sabe o que acontece? A pessoa se decepciona. Se decepciona porque ninguém aplaudiu. Se decepciona porque ninguém viu. Quem vive uma vida cristã baseada nos outros e não em Deus, perde os parâmetros de Deus. Ele perde a referência, porque a referência está aqui baseada nas coisas terrenas e não nas coisas celestiais. Então o parâmetro dele é terreno. O parâmetro dele é aqui e não o céu. Ele perde a referência, perde os parâmetros. Quem vive uma vida cristã baseada nos outros e não em Deus, comete erros e peca. Fatalmente isso irá acontecer. Porque ele começa a olhar o erro dos outros e começa a achar que é normal. Ele começa a ver o outro pecando e acha que não tem problema. E daí ele começa a cometer erros. E na primeira vez, dentro do seu coração acontece uma tempestade. E ele corre, pede perdão. Na segunda vez, já é um pouquinho mais fraco. Passa um dia e daí à noite ele lembra que ele cometeu aquele deslize e vai pedir perdão. Na 10ª vez, não incomoda mais. Como diz o pastor Isaías, já está cauterizado. Aquilo já formou casca, não sente mais. E o erro do pecado já não pesa mais. O pecado já não é mais tão relevante assim. Porque perdeu os parâmetros do reino. Começou a ter os parâmetros daqui e não dos céus. Que sejamos imitadores de Deus. Quem se preocupa em fazerem exatamente o que Jesus nos ensinou, não perde tempo baseando as suas atitudes em pessoas. Pare de desculpas. Pare. Pare de viver uma vida cristã terrena, baseada em homens. Pare. Chega de desculpas. Diante de Deus não há desculpas. Diante de Deus não há nada, não há ninguém que você possa culpar pela sua vida errada. Não há ninguém que você possa culpar pela sua falta de compromisso, pela sua falta de amor a Deus. Diante de Deus não há desculpas. Seja imitador do Mestre. Senhor, eu oro a Ti, ó Pai, por essa palavra. Que o Senhor toque nos corações. Que o Senhor venha trazer mudanças, ó Pai, que eles possam ver aonde está o erro, aonde está, Senhor, aonde é necessário a mudança, que nós possamos tirar a nossa visão dos homens e começar a olhar para Ti, Senhor, começar a olhar para os céus e viver a nossa vida baseada somente na Tua vontade. Que nossa vida não seja mais cauterizada pelo pecado, mas que a santificação tome conta do nosso ser. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pastor Isaías. Deus abençoe, Rafael. Deus exige dos seus filhos que o imitem. Veja bem, Deus exige. Ser santo é compromisso de um cristão. Deus exige de seus filhos compromisso. Exige de seus filhos compromisso. O nosso comodismo está nos afastando de Deus. Mas Deus espera de seus filhos amor. Para imitar a Deus, nós precisamos amá-lo. Por quê? Porque Ele nos amou. Então, Ele não exige amor, Ele espera. Que você possa imitar a Deus amando-o de uma forma inexplicável. Porque quando nós amamos a Deus, nós fazemos coisas que nos superamos, porque o amamos. Então que você possa gravar no teu coração que Deus espera de você. Ele não exige, mas Ele espera de você que o ame.
mas que o ame como ele também amou. Então imite Deus no amor.